Eu acho que o Lyoto venceu a luta. Para mim, ele venceu o primeiro e o terceiro round, mas foi uma luta muito parelha e eu não vejo absurdo nenhum os juízes interpretarem de uma forma diferente da minha e darem a vitória para o Phil Davis. Eu acho que o Lyoto venceu, mas foi por bem pouco e não vejo nenhum absurdo essa vitória, não. Para mim, vitória justa do Phil Davis, dei 2 rounds para ele, o segundo e o terceiro, o primeiro eu dei para o Lyoto Machida. Acho que ele buscou mais a luta, o Lyoto foi muito preocupado em evitar quedas, evitar ser golpeado e, na minha opinião, não foi tanto para o combate como eu esperava que ele fosse, todo mundo esperava que ele fosse. O Phil Davis, para mim, foi mais consistente no combate, buscou mais a luta, acho que agrediu mais o Lyoto Machida do que foi agredido, fez uma luta, na minha opinião, inteligente e, para mim, venceu sem dúvida nenhuma. Não, eu achei essa derrota do Lyoto aí absolutamente injusta. Eu teria que rever a luta, né, para falar quantos rounds ele venceu ou não, mas eu tenho certeza que ele venceu. Quando a luta terminou, fiquei realmente revoltado, porque a impressão que dá é que o UFC não quer que ele seja campeão. O Dana já prometeu um title shot para ele, esqueceu no dia seguinte. Enfim, parece que o Machida vai ser expulso para os médios, né? Essa é a impressão que eu tenho, porque nos meio pesados ele não vai arrumar nada. Eu tenho que rever a luta primeiro, mas a impressão que eu tive ali no octagon é que o Lyoto ganhou o primeiro round, o Phil Davis ganhou o segundo round, o terceiro round foi muito parelho, ou seja, é uma luta que, na minha opinião, deu margem para ter sido para um ou para outro. Então, enfim, tem que realmente aceitar o que vier pela frente, né? Deixo na mão dos juízes. Mas eu realmente tenho que rever para falar certamente isso, mas a impressão que eu tive foi essa. Poderia ter sido para um, para outro. Não achei nada de anormal a vitória ter sido para o Davis. Bom, a luta foi bem parelha, né? Dava margem para dar a vitória para qualquer um dos dois. O Phil Davis ganhou claramente o segundo round e, na minha opinião, o Lyoto ganhou claramente o terceiro. O primeiro, que eu acho que foi o que definiu o combate. Eu acho que o Lyoto estava indo bem, um pouco mais agressivo, mas talvez a queda no final do Phil Davis tenha feito diferença. A gente sabe que a arbitragem da comissão atlética, né, não é a arbitragem do UFC, é a arbitragem da comissão atlética, valoriza muito a queda, né? Então, como a luta estava muito parelha, provavelmente aquela quedinha ali no final do Phil Davis foi na hora que o juiz viu, maravilha, teve a queda, deu 10-9 naquele primeiro round pro Phil Davis. Não dá pra dizer que foi injusta, porque foi realmente uma luta muito parelha, mas se fosse uma arbitragem nacional, eu acho que a vitória seria pro Lyoto, não por ele ser brasileiro, mas porque eu acho que a nossa arbitragem está um pouco mais avançada do que, né, porque a gente entende um pouco mais de jiu-jitsu, enfim, o esporte começou aqui, então eu acho que a gente está um pouco mais preparado nesse sentido de arbitragem. I thought Lyoto Machida won the fight 3 rounds to none. I thought he won 30-27. It was very close. I could see maybe the second round giving it to Phil Davis, but I thought Machida did enough in the first with that flurry, knocking him down. I really think that at the end of every round, especially in the first and second, Phil Davis with the takedowns might have stolen it, but as far as damage is concerned, I thought Machida won. So I was very surprised. I thought the fight played out the way I thought it would, but I really think that Machida did enough every round to win.